Olá, minhas estrelas! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Prof. Frequil aqui falando. Estamos aqui para a gente poder conversar sobre o top 5 dos conteúdos de direito administrativo mais cobrados pela banca FGV no exame de ordem. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar para as 10 últimas provas e entender o que a banca tem cobrado e o que ela tem mais trazido aí. Ou seja, os conteúdos favoritos dela. E a partir disso, a gente vai poder fazer uma análise do que tem tendência de ser objeto aí do 40º exame. A cada prova que passa, eu vou alimentando essa minha base de dados e a partir dela eu vou fazendo a análise dos conteúdos que têm mais chances de ser objeto da prova de vocês. E a partir dessa análise vou apontando para vocês. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vou fazer em conjunto essa análise junto aqui de vocês para a gente poder entender aquilo que tem mais chance. E aí, claro, né, dá tempo aí de você estudar esses conteúdos. Então, eu vou fazer todos esses indicativos para você, ok? Vamos lá. Olha só, eu vou colocar aqui na tela um gráfico. Esse gráfico representa todos os conteúdos que foram cobrados nos 10 últimos exames. Então, dentro da matéria de direito administrativo, a banca cobrou processo administrativo, licitações, lei anticorrupção, serviços públicos, intervenção do Estado na propriedade, acesso à informação, improbidade administrativa, responsabilidade civil do Estado, organização da administração, controle de atos, agentes públicos, paraestatais, atos administrativos, bens públicos, contratos e poderes da administração. Ah, mas professora, basicamente foram todos os conteúdos de direito administrativo, né, que ela cobrou. Sim, verdade. Mas a gente tem que olhar agora com um viés diferente. A gente vai observar a partir desse gráfico o que ela mais cobrou nesses 10 últimos exames e vocês vão ver que tem uma grande diferença de alguns conteúdos. Isso vai encurtar o caminho de preparação de vocês para a reta final, principalmente para quem tem que olhar agora objetivamente para alguns tópicos apenas, na tentativa de acertar, nem que seja na sorte, né, a questão ali que caiu na prova de vocês. Então vamos lá. Olha só, quando a gente olha aqui, a gente vai perceber o seguinte, vamos lá. Que nós temos aí o conteúdo de licitações. Licitações é o conteúdo que vem com frequência. Primeiro eu vou só citar os conteúdos, depois a gente vai falar sobre algumas especificações dentro de cada conteúdo. Então, licitações, a gente vai ver que serviços públicos também está no top, intervenção do Estado na propriedade, na sequência, improbidade administrativa, e aí a gente vai ver agentes públicos. Então, se eu fosse elencar aqui os 5 principais conteúdos, a gente está vendo que é licitações, serviços públicos, intervenção do Estado na propriedade, improbidade administrativa e agentes públicos. Esses são os conteúdos mais cobrados aí nos 10 últimos exames. E por que eu peguei só os 10 últimos exames? Porque a gente também precisa olhar com a atualidade. Eu posso olhar toda a prova, todo o histórico da prova, desde lá de 2010, quando o exame de ordem se tornou unificado, eu poderia fazer isso. E, inclusive, eu tenho esses dados também. Mas, aqui nesse momento de reta final, não é interessante fazer isso. É melhor olhar para os últimos exames, para ter um olhar mais atualizado do posicionamento atual da banca. Até porque vai mudando, né? A composição da banca, dos examinadores, etc, etc. Então, a gente vai olhar com um olhar mais atualizado. Bem, aí olha só. Não basta só a gente saber, né, que há licitações, serviços, improbidade e a gente tem agentes públicos ali, que são os conteúdos mais cobrados, né? E agora o que que eu faço? O que que eu estudo dentro de cada uma dessas questões? Eu vou trabalhar aqui com vocês uma tabela que vai especificar o conteúdo específico de cada um desses recortes de conteúdo, e a partir disso a gente vai pensar numa tendência do que pode vir ou não para vocês, tá? Então, prestem atenção. A gente vai começar com licitações, ok? Quando a gente fala de licitações, no 39º caiu. Então, caiu licitações em 2 questões. Caiu uma questão que buscava a modalidade de licitação e caía também sobre contratação direta. Quer dizer, a tendência é um pouco mais baixa de que isso venha se repetir na prova de vocês. Licitações é uma tendência para a prova de vocês? Sim, olha só, caiu no 39, caiu no 38, caiu no 37 também. Mas veja que no 38 também tivemos uma modalidade licitatória, só que outra modalidade, que era o diálogo competitivo, e no 37 caiu sobre a repartição objetiva de riscos. Então, nós tivemos aí conteúdos que não foram repetitivos.
Então agora a gente poderia de repente esperar alguma coisa em modalidade licitatória, mas não no leilão e nem no diálogo competitivo. De repente algo em licitações referente à modalidade concurso, ou então referente à modalidade concorrência, perdão, pregão, alguma coisa nesse sentido poderia vir para vocês. Ou, eu diria mais, da parte de sanções. A banca não traz com muita frequência a parte de contratos, mas lembre-se que está na mesma legislação, que é a Lei 14.133 de 2021. Então, agora, no 40º exame, de repente nós não teremos uma questão específica de licitações, mas sim de contratos. E aí, falando em contratos, a gente poderia falar em cláusulas contratuais, ou lá aqueles artigos mais à frente lá da lei, o artigo 155, 156, 157 em diante, que vão tratar sobre a possibilidade de penalização. A gente tem uma possibilidade bem grande aí de vir algo nesse sentido em licitações. Bom, olhando mais adiante, no 36 não caiu nada de licitações, no 35 caiu, e aí falou sobre ceder direitos patrimoniais, e aqui tá falando sobre concursos, ou seja, de repente diminuímos mais uma possibilidade de modalidade licitatória, né? Então nos sobrou o pregão e a concorrência, quem sabe venha, né? Se eu acertar, eu vou jogar na loteria esse ano. E no 34 não tivemos, no 33 também não, nem no 32, nem no 31, mas no 30º exame nós tivemos aí licitações em duas questões na mesma prova, né? Aí nós tivemos uma que falava sobre empresas públicas, lembrando que regras de licitações, contratos de empresa pública e sociedade de economia mista tem lei própria, hein? É a Lei 13.303, tá? E contratação direta, ó, de novo, só que agora dispensa, né? Mais recentemente caiu sobre a inexigibilidade de licitação. Bem, esse foi a nossa avaliação sobre licitações, então. Numa questão de apostas, eu diria a vocês, vão estudar licitações sim, e aí priorizem ali parte de contratos, de licitações, já que faz parte, né, que vem. Priorizem a parte de contratos, da lei de licitações contratos. Também estudem aí modalidade de concorrência e pregão. De repente possa vir alguma coisa nesse sentido, tá? Princípio da segregação também, quem sabe, né? Possa ser objeto de prova de vocês. Bom, agora a gente vai falar sobre outro conteúdo, que é a intervenção do Estado na propriedade, que é um conteúdo também aí que a gente viu no gráfico anterior, que foi muito cobrado já no exame de ordem, e no histórico da banca a gente vai ver que no 39º não caiu, no 38º caiu, e aí foi sobre a servidão, que é uma das modalidades de intervenção do Estado na propriedade. No 37º não caiu, mas no 36 caiu duas questões, uma sobre desapropriação e outra sobre ocupação temporária. No 35 nada, no 34 caiu requisição administrativa. Aí a gente vai ver que no 33 caiu desapropriação indireta, no 32 caiu a desapropriação, mas falando sobre emissão provisória na posse, no 31 caiu também, e aí era especificamente sobre a desapropriação e a iniciativa do Poder Legislativo. Então você pode ver que não houve uma repetição dos conteúdos dentro de intervenção do Estado na propriedade, e basicamente foi cobrando todas, né? Cobrou ali a desapropriação direta, desapropriação indireta, falou sobre servidão, ocupação temporária, requisição, servidão, faltou só trazer a limitação agora, né? Quem sabe venha. Mas como a parte da limitação, ela é um conteúdo muito mais teórico, acho mais difícil cair para vocês por conta do perfil da nossa banca, né? A parte de limitação a gente estuda mais uma parte teórica, e aí eu acho um pouco mais difícil. Não digo que não cairia, mas acho um pouco mais difícil. O que eu apostaria com vocês? Como nós não tivemos no exame passado a cobrança desse conteúdo, e faz tempo que não cai sobre desapropriação, nem a desapropriação direta, nem a desapropriação indireta, então eu diria para vocês que sim, existe uma boa possibilidade de vir alguma coisa sobre intervenção do Estado na propriedade, e aí eu diria para vocês que seria sobre desapropriação, direta ou indireta, não sei, fico na dúvida, mas poderia vir alguma coisa nesse sentido para vocês aqui, tá? Vamos falar sobre agentes públicos. Agentes públicos é um conteúdo que é bastante cobrado na prova de segunda fase de administrativo, assim como serviços públicos, e não é diferente na prova de primeira fase. Até mesmo porque a gente já percebeu que a nossa banca, ela fica cobrando assuntinho na primeira fase, e daqui a pouco ela traz na segunda fase. Aí ela traz na segunda fase, ela traz na primeira fase também. Então ela fica trocando essas figurinhas. E aí, de agentes públicos, a gente
tem a banca aí que deu uma amornada nos últimos exames, não trazendo muita coisa sobre agentes públicos. E eu não sei porque esse é um conteúdo que a banca gosta muito. E é por conta desse silêncio da banca nas últimas provas que eu acho que vem alguma coisa de agentes públicos. E aí já indico para vocês, artigo 37 ao 41 da Constituição Federal tem que estar na ponta da língua de vocês, tá? Na ponta da língua de vocês. Vamos lá. Olha só, se a gente olhar o 39, o 38, o 37, nada específico sobre agentes públicos. Aí o 36 também não. Agora, no 35 vem uma questão que falava sobre PAD e a denúncia anônima. No 34 vinham duas questões. Uma que falava sobre remuneração e a outra que falava sobre a vitalicidade, que é diferente de estabilidade, né? Cuidado. Bom, depois a gente teve no 33, aí buscou sobre abuso de autoridade, trazendo a lei do abuso de autoridade. No 32, duas questões de novo. Sobre remuneração, tratando sobre o teto. Ainda não cobraram. Ah, olha só. Sobre remuneração, ainda não cobraram sobre aquela alteração, aquele posicionamento do Supremo Tribunal Federal da referente ao teto remuneratório do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, que fala sobre a questão dos procuradores municipais, né, que devem respeitar o teto do estado, não o teto do município, sabe? Pois é, não foi cobrado ainda. Quem sabe venha isso, né? Não sei. PAD a gente teve aí no 32º exame, e aí tu vê, né, de forma repetitiva, PAD veio mais vezes, a banca gosta de repetir conteúdo. Teve no 31 também agentes públicos, e aí cobrou sobre o cargo em comissão. Então a gente tem esse histórico de agentes públicos. O que eu diria para vocês aqui? Agentes públicos, é legal estudar do artigo 37 ao 41. E aí eu diria para vocês uma das formas de provimento poderia vir. A gente teve alterações importantes de 2018, 2019 na Constituição Federal que tratam sobre duas formas de provimento, que uma delas é a reabilitação, né? E a outra seria a da reversão. E aí é interessante vocês darem uma olhadinha nessas formas de provimento, a reintegração também. É interessante vocês saberem quando se usa cada uma delas. Você consegue estudar a partir do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal, os pontos primordiais de agentes públicos, e também na Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos. É legal você dar uma olhadinha ali nas formas de provimento dentro dessa lei, porque de repente pode vir alguma coisa sobre elas na sua prova agora. Até porque, né, a banca aí faz tempo que não cobra agentes públicos, então a gente está esperando. E agora, na sequência, eu vou trazer para vocês um assunto que é um dos favoritos da banca na primeira e na segunda fase do exame de ordem. Oxe, como a banca gosta de cobrar serviços públicos, nunca vi. E aí, são duas leis curtinhas para você estudar e vale muito a pena você apostar aqui em serviços públicos para você matar uma ou duas questões aí dentro da sua prova. Vamos lá. A gente teve aí, no 39º exame, a cobrança de serviços públicos e caiu uma questão sobre concessão patrocinada, que é aquela concessão especial que está na Lei 11.079 de 2004. É uma lei pequenininha que vale a pena ser estudada por vocês, tá? No 38º não caiu, no 37º duas questões, uma de concessão administrativa, novamente concessão especial, novamente Lei 11.079 de 2004 e a proteção do usuário em serviço público, que aí é uma outra legislação, né, que trabalha sobre a proteção dos usuários de serviço público. No 36 não caiu, mas no 35 sim, e aí foi concessão patrocinada de novo. Olha como a banca ama a Lei 11.079 de 2004. E é uma lei tão pequenininha, coloca ela aí nos seus estudos para você arrasar nas questões de direito administrativo. No 34 não caiu, a banca não cobrou, aí ela cobra de novo no 32, trazendo concessão administrativa, de novo, Lei 11.079 de 2004. No 31, ela cobra intervenção do poder concedente. Aí ela vai cobrar outra legislação de serviços públicos, que é uma lei pequenininha também, que é a Lei 8.987 de 95. Essa lei é pequena e também vale aí nos seus estudos. E a minha aposta aqui em serviços públicos seria, ou de repente ela trazer novamente algo sobre a lei de PPPs, parceria público-privada, que é a lei de concessão especial, que é a lei 11.079 de 2004, tá? Que é a legislação que a gente comentava antes. E dentro dessa lei, de repente, caiu uma questão que fala sobre a sociedade de propósito específico, que fala sobre necessidade de autorização legislativa,
ou que trata sobre que esses contratos precisam ser de, no mínimo, 10 milhões de reais, que esse contrato precisa ser num prazo mínimo de 5 anos, no máximo 35 anos. Alguma coisa nessas características poderia vir sobre esses contratos de PPP. Ou então as formas de extinção de concessão que são trabalhadas na Lei 8.987 de 95. Aí a gente tem lá a caducidade, encampação, tem que dominar esses dois institutos que de repente a gente pode ter uma questão agora de serviços públicos falando sobre caducidade ou encampação em serviço público, tá bom? Então temos aí uma tendência aqui. E agora uma grande, mas grande tendência mesmo é improbidade administrativa. Por quê? Improbidade administrativa não caiu na última prova, como você pode ver aqui no 39º exame, não caiu, e foi objeto da segunda fase, que é a segunda fase de administrativo. Tá, e o que isso tem a ver com a primeira fase? Eu falei antes pra você que a nossa banca costuma fazer essa troca. Aí cai uma coisa num exame na segunda fase e aí depois cai na próxima fase, na primeira fase. É tipo assim, um exame inspira o outro, mais ou menos isso. E aí, improbidade administrativa, como não caiu no 39º exame na primeira fase, mas foi objeto da segunda fase, a gente tem uma grande probabilidade de vir improbidade agora no 40º exame. E o que será que poderia vir de improbidade administrativa? Bom, a gente vai olhar o histórico do que já foi cobrado, mas eu diria para vocês assim, ó, algo sobre as penalidades do artigo 12. Então, a lei de improbidade é a lei 8.429 de 92. Vai lá, lê essa lei porque ela é pequenininha também. O artigo 12 fala sobre as sanções, tá? Então, a gente pode ter alguma coisa ali, não esquece da leitura dos parágrafos, do estudo dos parágrafos, ainda do artigo 17, que fala sobre a ação, de repente também da possibilidade de aplicar sancionamento aos sucessores no limite da sucessão, que é o artigo 8º, ou então artigo 16, que fala sobre a indisponibilidade de bens, inclusive eu, se fosse a banca, traria alguma questão envolvendo o artigo 16 sobre indisponibilidade de bens, ou eu colocaria na prova, se eu fosse a banca, eu colocaria na prova o artigo 17b, que fala sobre o acordo de não persecução civil. Boas ideias, né? Você não achou? Então, eu quero que você estude esses artigos, tá? Vamos repetir? Artigo 8º, artigo 12, você vai lá estudar também o artigo 16, o artigo 17 e o 17b, certo? Esses teriam aí uma tendência grande de ser objeto da prova de vocês. Mas agora a gente vai olhar o que a banca andou cobrando. Então, no 38º exame, ela trouxe improbidade administrativa, ela falou sobre a possibilidade de ação por conduta dolosa, lembrando que agora não há mais que se falar em condenação por improbidade administrativa pela Lei 8.429 em uma conduta culposa, não é mesmo? Do 37 caiu sobre a necessidade de declaração do imposto de renda, que é o artigo 13 da lei. Só cuidado quando você for estudar, hein? Não vai estudar com legislação velha, né? Porque a Lei 8.429 de 92, ela foi drasticamente alterada e aí a gente teve aí artigos com nova redação ou novos artigos a partir da Lei 14.230. Mas você não estuda a Lei 14.230, você estuda a Lei 8.429 com as alterações vindas da 14.230, tá? Então cuidado com isso. Aí aqui, a gente olhando o histórico da banca, a gente vai ver que no 36º exame caiu o acúmulo de penalidades, né? Caiu aí a improbidade administrativa sobre penas. O 35 cobrou a impossibilidade de condenação por ato culposo, repetir um pouquinho o conteúdo. Aí nós vamos ter na sequência no artigo 33, caiu sobre ação de improbidade que viola princípios. Podemos, né, até pelo ponto de que faz bastante tempo que a banca não cobra os atos de improbidade administrativa em si, de repente ela pode cobrar artigo 9º, 10 ou 11 da lei, quem sabe. E o artigo 32, que tratou sobre prescrição. Aqui ainda na antiga redação, né, porque a gente tem agora uma nova forma de prescrição, inclusive a nova forma de prescrição vai falar em 8 anos a prescrição geral e 4 anos a prescrição intercorrente. Pode vir algo de prescrição? Pode sim, né? De repente pode ser também objeto do seu estudo aí, artigo 23 da LIA, certo? Bem, essas são as minhas indicações. Aqui a gente não aprofundou nenhum desses assuntos, é um vídeo só para indicar o top 5 dos conteúdos de direito administrativo mais cobrados aí nos últimos 10 exames do exame de ordem, para a gente tentar analisar uma tendência para essa banca do 40º exame. Eu digo tentar porque realmente, né, a gente vai trabalhando em estatísticas, provavelmente algumas dessas eu vou acertar, outras não, né, porque eu não adivinho o que vai cair na prova de vocês, mas a gente tenta pelo menos, certo?
Já aproveito para deixar um convite para vocês. Se você quiser estudar de uma forma mais aprofundada esses tópicos que eu trouxe aqui para você, você pode estudar comigo, com a Prof. Valentina e com o professor Matheus Carvalho, na nossa revisão aberta, que vai ser transmitida no canal do YouTube do CEISC. Ela vai ser transmitida no dia 19 de março, ao vivo, através da plataforma do canal deles, né? E lá a gente vai aprofundar esses conteúdos com vocês, justamente para que no dia da prova do 40º exame você consiga lembrar deles e você acerte, coloque lá o xizinho no lugar certo na hora da sua prova, ok? A gente finaliza esse vídeo aqui, mas com uma frase que eu gosto muito de mostrar aos meus alunos, que é a seguinte: acredite na estrela que brilha dentro de você, porque o primeiro passo para a aprovação é você acreditar que você é capaz de aprovar no exame de ordem. E eu acredito em você e quero que você acredite também. Não fica pensando naquilo que você não conseguiu estudar. Pelo contrário, foca agora, neste momento, naquilo que você conseguiu estudar, naquilo que você conseguiu ver, aqueles conteúdos que você ainda vai poder estudar até o dia da prova. Mentaliza que a tua prova vai trazer os conteúdos que você estudou, não os outros. E se vier dos outros, também azar, porque você não precisa gabaritar essa prova, você precisa acertar metade dela para poder passar para a segunda fase, né? E eu desejo ver você na segunda fase, de repente na segunda fase de administrativo, quem sabe, né? Para você ter aula comigo, serve você, ó, para ficar aqui no nosso time do hashtag VAD na mão, no time do direito administrativo sem medo. Bom, vejo vocês nas nossas aulas, deixo um abraço bem apertado e até mais, pessoal. Tchau, tchau.